Se você já ouviu falar em análise quantitativa, mas tem medo de não conseguir aplicar direito, esse vídeo é para você. Muitas pessoas até entendem a teoria, mas acabam cometendo erros que destroem os resultados da estratégia. E hoje eu vou te mostrar os principais erros que os investidores cometem e como evitar cada um deles. E para ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e antes de eu apresentar diretamente para você os erros, é importante que você entenda que a estratégia da análise quantitativa não é um chute, não é um achismo. É simplesmente uma estratégia baseada em evidências, baseada em dados, onde serão realizados estudos para testar diversas estratégias de investimento com diversas premissas diferentes. Por exemplo, você vai testar estratégias que têm como foco encontrar boas pagadoras de dividendos, você vai testar estratégias para encontrar ações baratas com foco em valorização, você vai testar estratégias para você unir esses dois fatores, você pode testar estratégias para buscar empresas de crescimento, para buscar empresas que têm uma baixa dívida, enfim, existem inúmeras estratégias que podem ser testadas e encontradas, e com base nos dados, com base no resultado prático, você vai encontrar de fato qual é, objetivamente falando, a melhor estratégia, que apresentou a maior rentabilidade de todas, dentro daquele objetivo que você está buscando. E é importantíssimo que você conheça os erros efetivos que existem na hora de você decidir seguir esse tipo de estratégia, justamente para que você não os cometa. Afinal de contas, a estratégia da análise quantitativa é excelente para você que segue ela à risca. E para que você consiga fazer isso na prática, justamente eu bolei esse vídeo e eu vou apresentar esses erros começando com um que você vai ver agora na sua tela. Então, o primeiro erro que eu trago para vocês é o erro de você não confiar no backtest. Isso pode acontecer principalmente por dois motivos diferentes. O primeiro deles é porque você simplesmente não olhou aquele estudo, não entendeu de fato como ele foi realizado, e nesse caso, a forma de você evitar é muito simples, é você entender como aquele backtest foi realizado. Mas eu não estou falando desse ponto porque isso é muito simples de ser corrigido. Eu estou falando do outro cenário, onde você viu o backtest, viu que ele trouxe resultado, mas a partir do momento que você optou por seguir aquela estratégia, no meio do caminho você começa a ficar descrente com a possibilidade do resultado efetivo da sua carteira a longo prazo ser bom, seguindo aquele backtest que você olhou anteriormente. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você optou por seguir uma estratégia que tem como foco valorizar o seu patrimônio a longo prazo. Então você provavelmente vai priorizar o investimento em ações que são consideradas baratas, não aquelas ações que, por exemplo, pagam bons dividendos, porque no longo prazo elas não são as que mais se valorizam. Só que quando você opta por investir em ações com foco em valorização, você precisa estar ciente que no meio do caminho, num cenário de crise onde o Ibovespa, onde a Bolsa Americana despencam, a sua carteira de investimentos também vai despencar, e o backtest consegue mostrar isso para você. Só que qual é o problema? Uma coisa é você olhar o backtest e ver uma queda grande, outra coisa é você estar passando por aquela queda na prática na hora de seguir aquela estratégia de investimentos. Então você começou a aplicar o método, por exemplo, e viu que no longo prazo ele apresentou um histórico de resultados muito bom, muito satisfatório, muito acima da média. Só que você começou a seguir e, por azar, você começou num ano onde a bolsa caiu 20%. E a sua estratégia, a sua carteira de investimentos em específico, caiu um pouco mais, porque geralmente empresas baratas, num cenário de crise, caem mais do que a média. Então a sua carteira caiu 25%, 30%, por exemplo. Nesse caso, você pode acabar ficando desanimado, você pode ficar descrente de continuar seguindo aquela estratégia, e isso você não pode fazer, porque senão, na prática, você não vai conseguir seguir nenhum tipo de estratégia, porque qualquer método de investimentos precisa de tempo para que ele consiga efetivamente gerar aquele resultado esperado. Trazendo agora para um cenário mais do nosso dia a dia, de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, é mais ou menos como funciona, por exemplo, o processo de você ir para a academia e desenvolver aquilo que você está buscando lá. Então vamos supor que você foi para a academia para perder peso. Você não vai, em um mês de academia, resolver todos os seus problemas e perder todo o peso que você estava querendo. Você com certeza vai precisar treinar de maneira dedicada, vai precisar fazer uma dieta regrada para que no médio e longo prazo você consiga atingir os seus objetivos. E na prática, você nunca vai chegar no seu objetivo final porque você vai traçar novas metas. Então, no primeiro momento, você estava querendo perder peso. Num segundo momento, você vai querer, por exemplo, desenvolver músculo. Talvez num outro momento você queira ter uma vida mais saudável e aí agora você vai treinar de uma maneira diferente. Enfim,
À medida que o tempo for passando, seus objetivos vão mudando e você vai aplicar aquele conceito de uma maneira completamente diferente. E dentro da análise quantitativa, a lógica é exatamente a mesma. Então você não pode parar logo no início, você precisa avaliar aquele backtest e entender que aquilo que você está olhando no backtest vai ser aplicado na prática. Então, nos cenários de crise, a sua carteira vai se desvalorizar, assim como qualquer estratégia de investimentos na renda variável. Eu trouxe aqui como exemplo comparativo o histórico da estratégia de investimentos principal que eu aplico na minha carteira de investimentos para selecionar ações aqui no Brasil. E essa estratégia eu chamo de estratégia valor-momento. E por que ela tem esse nome? Explicando de uma forma mais simples. Porque ela parte de um princípio da avaliação de dois fatores, dois dados diferentes. O primeiro fator, que dá o nome valor, é simplesmente olhar para ações baratas porque elas têm no longo prazo um maior potencial de alta. E o fator momento é simplesmente pegar ações que estão num momento benéfico, num momento positivo, que nos últimos meses apresentaram valorização, porque comprovadamente isso gerou um resultado acima da média. Ao lado você tem a rentabilidade ano a ano do índice Ibovespa, e na última coluna nós temos aqui a rentabilidade ano a ano do 100% CDI da renda fixa. E o que a gente consegue perceber? Em alguns momentos, por exemplo aqui, entre janeiro de 2013 a janeiro de 2014, o método subiu 33%, enquanto o Ibovespa caiu 17%. Então o método rendeu muito mais do que o mercado. Contudo, no ano seguinte aconteceu o oposto. O Ibovespa também caiu 1,3%, então uma queda bem pequena, e o método caiu 15,7%. Então o que a gente pode concluir a partir desse primeiro dado, desses 2 primeiros anos do estudo? Que existem momentos onde a carteira vai subir muito mais do que o mercado e em outros momentos a carteira vai cair muito mais do que o mercado. Então você precisa estar ciente. Então se você, por azar, começou a aplicar essa estratégia em janeiro de 2014 e seguiu ela à risca até janeiro de 2015, você teria apresentado uma queda no seu patrimônio muito maior do que alguém que, por exemplo, investiu no Ibovespa. E é justamente por isso que você precisa confiar no backtest, porque o backtest ele mostra para você tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então você precisa olhar para aquele estudo de uma maneira geral, não olhar só, por exemplo, para os anos de alta, igual aqui em 2016, 17, 18 e 19. No acumulado, o método subiu muito mais do que o mercado e, inclusive, em todos os anos, surrou o índice Ibovespa, com exceção aqui de 2016. Mas nos outros anos, 2017, 18 e 19, você teria superado o mercado com muita folga. Só que em 2020, por exemplo, a sua carteira caiu 12%, enquanto o mercado subiu 7,6%. Então você teria perdido para o índice Ibovespa. E como que você consegue justamente evitar esse erro de você não confiar no backtest, de você querer desistir no meio do caminho? De uma forma muito simples. Primeiro, você vai diversificar o seu patrimônio em várias classes. Então você não vai colocar todo o seu dinheiro nessa estratégia para investir na Bolsa Brasileira, principalmente se você tem um perfil de risco mais conservador ou um perfil moderado. Você vai precisar diversificar sua carteira, por exemplo, investindo em renda fixa, investindo no Tesouro Direto, investindo também na Bolsa dos Estados Unidos, porque dessa forma, se a sua carteira do Brasil, seguindo o método, apresentar uma grande queda, no todo isso não vai pesar tanto assim e você tem muito mais chance de continuar seguindo essa estratégia, justamente porque no todo essa queda não foi tão representativa no seu patrimônio geral. E às vezes a renda fixa, às vezes não, né? No caso a renda fixa, sempre vai apresentar para você uma rentabilidade positiva e às vezes, num ano onde a Bolsa Brasileira caiu, a Bolsa Americana subiu, fazendo com que, no geral, a sua carteira de investimentos ainda assim consiga apresentar um bom resultado. Segundo ponto, segundo detalhe que você pode seguir para evitar de cometer esse erro, é você só seguir efetivamente a estratégia quando você mesmo optar por seguir, ou seja, quando você mesmo confiar efetivamente que aquela estratégia funciona. Não adianta nada você querer seguir essa determinada estratégia porque eu estou te dizendo para você seguir. Então você vai conhecer, porque eu estou te apresentando essa estratégia, mas você mesmo precisa olhar a tabela, você precisa mesmo olhar as informações e ter ciência de que vão existir resultados ruins em determinados anos. A partir do momento que você entende isso, que você confia que de fato funciona, porque os dados mostram isso, aí sim que você dá esse passo e começa a executar, porque a chance de você continuar seguindo por longo prazo, quando essa decisão vem de dentro para fora, é muito maior. O terceiro ponto que você deve seguir para você evitar esse erro número 1
é de você investir pensando no longo prazo. Você não está investindo pensando em enriquecer para daqui 2 semanas, para a viagem que você vai fazer no final do ano. Não, você investe o seu dinheiro em renda variável pensando no longo prazo, 10, 15, 20, 25, 30 anos, pensando lá na frente, pensando na aposentadoria. E quando você investe com essa mentalidade, pensando justamente a longo prazo, a chance de você seguir uma estratégia de investimentos à risca é muito maior. Erro número 1 finalizado, podemos partir para o erro número 2, que é o erro de você não usar dados de qualidade. Isso acontece justamente quando você quer tentar fazer algum tipo de backtest, tentar fazer algum tipo de estudo, utilizando algumas informações não confiáveis, informações que você paga barato para ter acesso, só que na prática a longo prazo custam muito caro. E trazendo aqui uma conclusão muito simples, quando você utiliza dados ruins para fazer um estudo, você vai ter um backtest falho, que não vai mostrar efetivamente o que você teria feito no passado. E se você não consegue ter um bom backtest, o que vai acontecer? Você vai seguir uma estratégia que não funciona e, consequentemente, terá resultados ruins. E o que eu faço pessoalmente para conseguir fazer bons backtests? Eu assino especificamente essa plataforma que você está vendo agora, que é a Economática, que é uma plataforma muito renomada, que grandes fundos de investimento no Brasil utilizam, que inclusive as principais instituições de ensino aqui no Brasil, voltadas ao mercado financeiro, utilizam também e oferecem para os seus alunos. Então pega, por exemplo, a INSPER, FGV e IBMEC. São as principais faculdades de mercado financeiro, principalmente com foco no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, e outras grandes universidades, principalmente federais, também utilizam a ferramenta da Economática e oferecem para os seus alunos. E eu utilizo os dados da Economática porque eu quero fazer estudos que de fato tenham veracidade, que de fato vão mostrar para mim estratégias que funcionam, para que eu consiga, evidentemente, também passar essa mesma informação para os meus alunos, para que eles consigam também seguir esse tipo de estratégia na prática. E como que você evita justamente esse erro número 2? Primeira coisa, se você optar por seguir essa estratégia e optar por fazer algum tipo de estudo, você precisa utilizar uma plataforma segura, que tenha dados confiáveis, que grandes empresas, grandes gestoras, grandes profissionais do mercado financeiro também utilizam, porque assim a chance de você escolher uma plataforma ruim acaba sendo bastante reduzida. E o segundo ponto, que também está relacionado à nossa realidade, é que essas plataformas são plataformas muito caras. Então eu, por exemplo, para ter acesso a dados de todas as empresas brasileiras e de todas as empresas dos Estados Unidos, pago R$4.000 por mês para a Economática, para conseguir ter acesso a essas informações e para conseguir efetivamente realizar os backtests. E se você não tem esse valor disponível, que para 99% das pessoas é algo muito fora da realidade, o que você pode fazer? No meu caso, que os meus alunos fizeram. Você se torna meu aluno, tem acesso aos estudos, tem acesso aos dados, trimestre a trimestre, de todas as estratégias que eu apresento lá e consegue seguir a estratégia de uma maneira muito mais segura, pagando, evidentemente, muito menos. E se você quer ter acesso a mais informações, entender melhor como funciona, é só você procurar nos links da descrição, eu vou deixar separado, inclusive, como sendo o primeiro link, e você também pode escanear o QR Code que está vendo na sua tela para que você consiga ter acesso a mais informações para saber como se tornar meu aluno. Erro 2 finalizado, podemos partir para o terceiro erro, que é o erro de você querer ficar trocando de estratégia o tempo todo. Então você segue uma estratégia, passa 3 meses, você quer mudar. Aí passa 6 meses, você quer mudar. Aí passa novos 3 meses, você quer mudar de estratégia. E por que isso acontece? Porque cada estratégia de investimentos, como eu já falei inclusive alguns minutos atrás, vai trazer para você algumas vantagens e outras desvantagens. E em determinados anos, dependendo do cenário econômico, uma determinada estratégia vai apresentar um resultado superior à outra. Isso não significa que no longo prazo aquela estratégia é necessariamente melhor. Às vezes, naquele cenário em específico, ela simplesmente apresentou um resultado um pouco acima. Eu trouxe para vocês aqui um panorama geral das melhores classes de ativos que mais trouxeram rentabilidade ano a ano de 2015 até 2024 e também qual foi a classe de ativo e quais foram as classes de ativos que no acumulado de 2015 a 2024 apresentaram o melhor retorno. Então vamos começar com os dados de 2015. Então em 2015, a classe que mais rendeu na Bolsa Americana foi a classe dos REITs, que são os fundos imobiliários americanos.
E em segundo lugar, nós temos aqui as grandes empresas, large caps. Já em 2016, o cenário mudou. A melhor classe de ativos foi a das small caps, que são empresas pequenas, e em segundo lugar, as mid caps, que são as empresas com valor de mercado intermediário, nem as maiores, nem as menores. Em 2017, outras empresas diferentes. Então nós temos aqui EM, que são os emerging markets, que são os países emergentes, que foi a classe que mais apresentou retorno, e em 2000, e o segundo, no caso, a segunda classe em 2017, foram as ações internacionais, que aí nesse caso não são só países emergentes, mas são países no geral fora dos Estados Unidos. Já em 2018, o cenário mudou. A melhor classe foi o cash, ou seja, era você só deixar dinheiro parado no banco, que você teria um rendimento melhor, e a segunda melhor classe de ativos foram os bonds, que é a renda fixa. Então veja que a cada ano a melhor classe de ativos muda. Então, em um ano, são as empresas grandes, no outro ano, são as empresas intermediárias, no outro ano, é você investir em renda fixa, e se você querer ficar mudando toda hora, você nunca vai conseguir chegar no melhor resultado. Por quê? Porque você sempre vai chegar atrasado. Então, se você chega em 2015, viu que os REITs apresentaram um melhor retorno, o que você fez em 2016? Foi lá e colocou todo o seu dinheiro lá. O que aconteceu? Não foi a melhor classe. Você então mudou agora para small caps. O que aconteceu no ano seguinte? As small caps não apresentaram o melhor resultado. Você mudou então para países emergentes. O que aconteceu em 2018? Foi inclusive a pior classe de ativos. Então, se você ficar rodando o tempo todo a sua carteira, você sempre vai chegar atrasado e você geralmente vai apresentar um resultado ruim. Por quê? Porque os ativos, eles tendem a ter um resultado próximo à média histórica. Então, em alguns anos, eles explodem para cima e para voltar à média histórica, eles precisam voltar justamente por definição, para atingir a média. Então, um ativo, ele não rende, por exemplo, 10% ao ano todo ano. Em um ano ele rende 30%, num outro ele cai 10%, depois ele rende 20%, depois ele sobe 5%, para justamente ter essa rentabilidade média. E se você pega no topo, por exemplo, a classe de ativos que mais apresentou resultado, você, no ano seguinte, vai apresentar, por definição, um resultado muito ruim. E trazendo agora alguns dados comparativos de estratégias que eu apresento lá no treinamento, nós temos aqui duas estratégias diferentes. Uma que eu chamo de método valorização, que simplesmente olha para ações baratas, e outro chamado método dividendos baixo risco, que consiste em você investir em empresas com um bom histórico de dividendos e, ao mesmo tempo, investir em empresas com uma baixa volatilidade nas suas ações. Então veja que são ativos, são tipos de ações que vão aparecer na carteira, ações completamente diferentes. Então, empresas de valorização muitas vezes não pagam dividendos, são empresas arriscadas, e do outro lado são as empresas mais seguras para se investir. E a gente percebe isso olhando simplesmente para a rentabilidade ano a ano. Então veja que, por exemplo, o método valorização num ano de crise cai muito mais. Por exemplo, em 2015, o Ibovespa caiu 18%, o método valorização caiu 26% e o método dividendos baixo risco caiu apenas 1,3%, ou seja, uma queda muito menos significativa. Só que também, num ano de alta, o método valorização sobe muito mais. Por exemplo, em 2016, esse método subiu 81%, enquanto o método de dividendos subiu 20,8%. E qual que é a melhor estratégia? Não tem melhor. Tem aquela que se encaixa melhor no seu objetivo, naquilo que você está buscando. E pegando aqui uma rentabilidade dentro de um intervalo, o que nós temos? Então, de janeiro de 2013 a janeiro de 2016, o método valorização caiu no acumulado, nesse período completo de 3 anos, 20%. Ou seja, se você investiu R$10 mil em 2013, em 2016 você teria R$8 mil, ou seja, você perdeu 20% de todo o seu patrimônio. No método dividendos, você ganhou 15% e no Ibovespa você perdeu 33%. Já no ciclo de alta da Bolsa de Valores, aconteceu o oposto. O método valorização, por ser um método que pega empresas baratas, foi o que mais apresentou rentabilidade, uma alta de 752% no total, enquanto o método dividendos baixo risco rendeu 288%. Então, dependendo do cenário econômico, dependendo do ciclo da Bolsa de Valores, uma determinada estratégia vai apresentar um melhor ou um pior resultado em relação à outra, e é justamente isso que a gente conseguiu comprovar através desses dados. E olhando agora para a rentabilidade geral, de janeiro de 2013 a julho de 2025, nós vemos que o método dividendos rendeu 18,5% ao ano, enquanto o método valorização rendeu 24,5%. E a sua escolha tem que ser baseada naquilo que você está buscando. Então, se você quer dividendos ou você quer empresas
de valor, empresas baratas, você vai investir em uma estratégia ou em outra, ou você pode diversificar também nas duas estratégias, só que de maneira mais robotizada, ou seja, não é você ficar investindo em uma e depois em outra e ficar alterando com base num achismo. É você, por exemplo, colocar 50% do seu dinheiro em cada estratégia e ano após ano você vai rebalanceando, porque assim você consegue evitar de ter uma queda muito brusca, de investir só em uma estratégia, ou evitar de ter uma alta não tão alta, por exemplo, na estratégia de dividendos, num cenário onde a bolsa de valores dispara. Então você pode sim utilizar mais do que uma estratégia, desde que você tenha critérios claros para fazer essas movimentações. E como que você consegue evitar de cometer esse erro? Primeira coisa, definindo um objetivo, como eu já citei, então você quer investir em empresas de dividendos, empresas baratas, empresas de crescimento, ou às vezes você quer investir nos dois tipos de empresa, então você precisa definir esse objetivo, porque com o objetivo você vai simplesmente selecionar o método que se encaixa naquele objetivo. Como eu falei, método dividendos é para quem quer ter uma renda passiva de maneira recorrente e que tem uma baixa volatilidade no patrimônio. O método valorização não é para quem quer ter renda, é para quem quer ter uma alta valorização num cenário de alta, mas está ciente que num cenário de queda o patrimônio vai se desvalorizar bastante. Então, quando você define o seu objetivo, fica muito mais fácil de você escolher a estratégia que se encaixa melhor para a sua carteira. Erro 3 finalizado, podemos partir para o quarto erro, que é muito simples, é muito direto, muito claro, que é de você ignorar a diversificação mínima. Então, para qualquer tipo de estratégia, você precisa ter um mínimo de diversificação para que você tenha segurança. Porque não adianta nada você querer investir em 2 ações, 3 ações que se encaixam no método. Isso não vai fazer com que você tenha um bom resultado, seja na análise quantitativa, seja em qualquer outro tipo de abordagem de investimentos. E temos aqui um estudo que comprova justamente isso, onde nós temos aqui, nesse eixo X, a quantidade de ações que você teria na sua carteira, e no eixo Y, que é o que sobe, você tem a volatilidade da sua carteira de investimentos. Então, o que a gente percebe a partir desse gráfico? Que à medida que você aumenta a quantidade de ativos na sua carteira, você reduz a volatilidade dela, até um determinado ponto onde não vai fazer mais sentido, é claro, você adicionar mais ativos. Então, não adianta nada você investir em 2 ou 3 ações, porque vai fazer a sua carteira ter uma volatilidade absurda e um risco efetivo muito alto, e também não adianta você investir em 100, 200 ações, porque a sua volatilidade vai ser reduzida, só que a sua rentabilidade também vai ser muito reduzida. Então você precisa ficar no meio termo, diversificar de maneira saudável, investindo, por exemplo, em 10, 15 ou 20 ações, que é justamente o intervalo recomendado a partir desse estudo. E como que você evita? Já adiantei. Você determina uma quantidade objetiva de ativos para diversificar de maneira saudável, com base naquilo que os dados que comprovam que é o melhor. Então você ter 10, 15, 20 ativos e seguir a sua carteira dessa forma já é mais do que suficiente para você evitar esse erro. E uma outra forma de você evitar, que também está relacionada a mais uma parte psicológica, é você parar de querer atalhos. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, as pessoas que querem concentrar muito, investir em 2 ou 3 ações, são pessoas que querem investir nessas ações porque acreditam que elas vão subir 100%, 200%, e ao invés de ter que investir pensando para daqui a 10, 15 anos, elas vão investir em 2, 3, 5 anos, vão ter rendimentos absurdos e vão se aposentar no curtíssimo prazo. E a chance disso acontecer é muito, muito pequena. Até se você pega os maiores investidores do mundo, por exemplo, Warren Buffett, mesmo no início da sua trajetória, onde ele tinha uma carteira um pouco mais concentrada, ainda assim ele não investia em 2 ou 3 ações. Ele tinha uma quantidade mínima para investir o dinheiro dele justamente para reduzir o risco da carteira de investimentos. Até porque, se você investe em 3 ações e uma delas cai 50%, a chance de você conseguir ter uma rentabilidade no geral boa é muito pequena, porque para isso as outras 2 que teriam que subir, evidentemente, e subir muito. Subir, por exemplo, 50%, 100% para você pelo menos ter uma boa rentabilidade. E quando você diversifica, tem 10, 15, 20 ativos e um ativo cai muito, isso não vai impactar tanto assim no seu patrimônio, porque você tem muitos outros ativos que podem apresentar um bom resultado e essa queda, no geral, vai ser pouquíssimo representativa. Então, é dessa forma que você evita esse erro número 4. Finalizado o erro 4, vamos agora para o erro 5, que é o erro de você não rebalancear a sua carteira. E o que eu quero dizer com não rebalancear?
A estratégia da análise quantitativa, ela parte do seguinte princípio. Ela parte de você necessitar realizar ajustes na sua carteira no meio do caminho para você sempre permanecer com as melhores ações para aquela data em específico. Então você vai investir em ações que são baratas. Em algum momento, essas ações não vão ser mais baratas. Então o que você tem que fazer? Vender aqueles ativos e colocar outros no lugar. E como você vai saber a hora certa? Justamente na data do rebalanceamento. Então você vai definir uma frequência de maneira totalmente objetiva, por exemplo, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, 9 em 9 meses, uma vez por ano, por exemplo. E como você vai definir isso? Com base no backtest. Então você vai testar e ver o que traz mais resultado ou simplesmente analisando um backtest que já foi realizado. E a partir do momento que você viu que reajustar a cada 3 meses, por exemplo, rendeu mais do que realizar um reajuste uma vez só por ano, você vai seguir o rebalanceamento a cada 3 meses. Mesmo que isso dê mais trabalho, mesmo que você ache que isso não funciona, porque o que importa é o resultado, o que importa são os dados. E geralmente, inclusive, quanto maior for a frequência do ajuste, melhor vai ser o resultado dentro dessa abordagem. E eu trago para vocês aqui uma comparação que comprova justamente isso, onde eu testei a estratégia que hoje eu aplico na Bolsa dos Estados Unidos entre janeiro de 2004 a janeiro de 2024, testando a mesma estratégia, só que em um caso, em amarelo, essa estratégia sendo reajustada a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes ao ano, e do outro lado, a estratégia sendo reajustada apenas uma única vez por ano, ou seja, muito menos do que a outra. E o que nós temos de resultados? Entre esse período, então, de 20 anos, a carteira reajustada uma vez por ano rendeu, em média, em reais, 18,9. Já a carteira sendo reajustada a cada 3 meses rendeu 22,9 ao ano, ou seja, um ganho muito significativo. E que dentro de um prazo de 20 anos, que é de fato longo prazo, você teria acumulado um patrimônio do dobro de alguém que reajustou apenas uma vez por ano. Então, R$10.000 no método com reajuste uma vez por ano se transformou em 318 mil. Já na carteira que tem reajuste a cada 3 meses, esse mesmo valor investido de 10 mil se transformou em R$620 mil, um ganho financeiro muito mais significativo. E como que você evita esse erro? De uma forma simples. Basta seguir o planejamento. Basta você seguir aquilo que mais trouxe resultado no backtest. Todas as suas decisões dentro da análise quantitativa precisam ser tomadas com base em dados, com base em evidências e não com base em achismos, naquilo que você sente melhor. Não é assim que você investe o seu dinheiro. As suas decisões têm que ser baseadas naquilo que de fato gerou mais resultado. Erro finalizado, número 5. Vamos agora para o erro número 6, que é um erro que está muito conectado com todos esses erros que eu citei anteriormente e que, de certa forma, também estarão conectados com os erros seguintes, que é você querer misturar a análise fundamentalista, querer colocar o fundamentalismo ali dentro dessa estratégia, quando na prática são duas abordagens completamente diferentes. E quando que isso acontece? Vamos supor que você fez a lista dos melhores ativos dentro de um método de ações baratas. E aí você, nessa listagem, muitas vezes não vai conhecer algumas empresas ali presentes. Então o que é hábito de muitos investidores fazer? É querer tirar uma empresa que acha que não é boa, é querer colocar um pouco mais de dinheiro em uma ação em específico, é você querer colocar a análise fundamentalista justamente na aplicação dessa estratégia. E na prática, quando a gente olha para o histórico de resultados dos melhores métodos da análise quantitativa, nós vemos que os melhores ativos ou os piores são completamente imprevisíveis. Não tem como você tentar adivinhar com base na análise fundamentalista, porque senão você terá uma grande chance de eliminar, de deixar de investir em ativos que vão apresentar uma rentabilidade muito elevada. E eu trago para vocês, primeiramente, as melhores ações da estratégia do método valor-momento entre janeiro de 2013 a janeiro de 2024. E o que a gente consegue observar? Que o melhor ativo de todos foi a Positivo, que foi comprada aqui em 2019, no mês de outubro, e ficou na carteira pelos 3 meses seguintes até janeiro de 2020. Então ela subiu 181%. Quem imaginaria naquela data que a Positivo seria uma empresa que iria subir tanto assim? Próxima empresa, JHSF, que entrou na carteira no mesmo trimestre. Depois, Magazine Luiza, lá em julho de 2016.
E há pouco tempo atrás, as suas ações tinham caído absurdamente para depois se valorizarem. Quem imaginaria naquela data que a Magazine Luiza seria uma empresa a subir tanto assim? E o mesmo se aplica às outras empresas, muitas delas empresas desconhecidas e que naquela época eram empresas totalmente desacreditadas pelos investidores fundamentalistas. Se você tivesse deixado de investir nelas, você teria perdido toda essa alta. E o mesmo se aplica também às piores ações. Então, muitas dessas ações, assim como nós temos excelentes empresas, são empresas pouco conhecidas. Então, Ecocatex, a Fibria, CSU Digital, Gol, Terios, PetroRio, Simpar, Aço Altona, Guararapes e Positivo. E olha só que interessante. A Positivo subiu 181% e pouco tempo depois, no trimestre seguinte, ela caiu 64%. Então veja que, às vezes, a mesma empresa pode passar pela carteira em trimestres consecutivos e num trimestre ela dispara, num outro ela despenca. E às vezes acontece o contrário. A própria Magazine Luiza, ela chegou a ficar na estratégia ali por 2014, 2013, 2015, apresentando uma grande queda, não o suficiente para aparecer nas piores de todas, mas ainda assim ela apareceu na estratégia e apresentou uma grande desvalorização. E se você tivesse deixado de investir nela porque você achava que não era uma boa empresa, você teria perdido uma boa rentabilidade. E como que você evita isso? Primeiro, não cometendo o primeiro erro de todos, que é o de não confiar no backtest. Você precisa seguir o método à risca de acordo com o que o backtest disse para você fazer. Então, se o backtest mandou você investir nas 10 ações, por exemplo, de menor PL, sem que você analise empresa por empresa, e isso gerou resultado efetivamente, é isso que você tem que fazer na presente data. Você não tem que ficar querendo colocar as suas ideias, os seus achismos, porque isso só vai reduzir a rentabilidade final. Por fim, tenha em mente que quem toma as decisões não é você. Quem toma as decisões são os dados. Os dados eles servem para nos guiar, para dizer aquilo que a gente tem que fazer, e não aquilo que a gente acha que tem que ser feito. Perfeito? Erro 6 finalizado. Vamos agora para o erro número 7, que é você querer ter resultado imediato. E novamente, isso não acontece só nesse tipo de estratégia, isso acontece para qualquer pessoa que investe em renda variável. E a verdade é que quando você investe no mercado de ações, você está investindo para o longo prazo. Você pode até atingir o resultado um pouco mais rápido com essa estratégia, porque de fato, o potencial de retorno é muito maior. Só que você não vai deixar de se aposentar em 20 anos para se aposentar em 2 semanas, em 2 anos. Não é isso que vai acontecer. Ao invés de você ter que investir por 20 anos, você vai investir por 12 anos, por 10 anos, por exemplo. Ainda assim, é um tempo bastante elevado e você precisa ter paciência para que você consiga passar por todo o processo. Eu trago aqui como exemplo a minha carteira de investimentos pessoal, onde você está vendo o histórico dela entre julho de 2020 e setembro de 2025. E o que a gente tem aqui nesse gráfico? Nós temos aqui um intervalo no meio do caminho que fez com que a minha carteira de investimentos ficasse de junho de 21 a junho de 23, ou seja, 2 anos de maneira consecutiva com uma rentabilidade negativa. Então veja, no início em azul, a minha carteira de investimentos subiu nesses primeiros 12 meses, depois ela ficou lateralizada até cair em junho de 2023. Então eu fiquei 2 anos, literalmente, sem ganhar dinheiro, perdendo, inclusive. Só que logo em seguida, quando a bolsa disparou, a minha carteira disparou. Por quê? Porque eu estava seguindo um método comprovado. Eu confiei no backtest. Eu confiei naquilo que os dados me mostraram e não naquilo que eu achava que era melhor ou que era pior. E no final das contas, eu consegui ter um excelente resultado até hoje, fazendo com que a minha carteira rendesse 105% nesse período de 5 anos, enquanto o Ibovespa rendeu 45% e a renda fixa 62%. Então saiba que no meio do caminho, independente de quão boa seja a sua estratégia, você vai passar por esse tipo de situação. E apresentando aqui um outro dado, da própria, novamente, estratégia valorização, nós vemos que, dependendo do ciclo, você vai ter um melhor ou um pior resultado. Então veja só, método valorização. De 2013 a 2016, a carteira caiu 20%, para que no ciclo seguinte, a carteira subisse 752%. E é justamente o estudo, que eu mostrei agora, e a prática do resultado de uma estratégia que não é exatamente essa, é um pouco diferente, estratégia valor-momento, mas ainda assim, o princípio ele pode ser aplicado. E como que você evita esse erro número 7? Primeiro, você não colocar as expectativas erradas na estratégia, não achar que é um método milagroso
que vai fazer você ganhar dinheiro de uma forma mágica, de uma forma mirabolante, onde você vai ficar impossível de investir numa empresa que cai. Não é isso que acontece. Você vai sim investir em ações que em determinado momento vão se desvalorizar. E o segundo ponto, no caso, para você evitar de cometer esse erro número 7, é de você ter uma visão de longo prazo, tá? Você está investindo na bolsa de valores, pensando em construção de patrimônio para daqui a 10, 15, 20 anos, e tendo isso em mente, o meio do caminho vai ficar muito fácil de ser superado. Próximo erro número 8, é você esperar o momento certo para começar. É você achar que vai ter um determinado momento que você vai, de alguma forma, tentar prever o cenário ideal para você começar a investir em renda variável. Ou seja, você vai conseguir prever quando a bolsa cair 20%, 30%, você vai ficar esperando esse momento para colocar o seu dinheiro naquela data, naquele instante em específico. E a primeira questão é que nesse tipo de cenário, geralmente, o que é vendido no mundo, né, na mídia, no geral, é que vai ter uma crise econômica e nesse cenário, inclusive, pode ter chance de você que tem uma empresa ter uma grande queda na receita, no lucro, pode ser que você perca o seu emprego, então dificilmente você vai pegar todo o seu dinheiro e investir na bolsa de valores nesse tipo de cenário. E além disso, esse cenário pode levar 5 anos para acontecer. E até lá você vai fazer o quê? Deixar o seu dinheiro parado na conta? Deixar rendendo igual o Tesouro Selic? É uma péssima ideia. E além disso, que é o mais importante de todos, como você está investindo por longo prazo, no longo prazo não importa você aproveitar esses pequenos cenários, porque no longo prazo essas quedas elas são imperceptíveis e até mesmo no gráfico da Bolsa de Valores. Eu trago para vocês primeiramente a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então veja que no longuíssimo prazo a Bolsa de Valores subiu. Então se você começou a investir aqui, por exemplo, por azar, mais ou menos em 1960, 1970, você ficou basicamente 10 anos vendo a Bolsa de Valores cair, mas depois, até hoje, você ganhou dinheiro. Se você começou aqui, por exemplo, em 2008, na crise que aconteceu em 2008, né, onde a Bolsa brasileira despencou, o dólar subiu também bastante, principalmente após aquela data, tivemos diversos escândalos de corrupção sendo divulgados, então a Bolsa de Valores caiu em real e também em dólar. Só que quem começou a investir aqui, ainda assim, até hoje, está com um resultado positivo, conseguiu ter lucro, justamente porque não ficou tentando adivinhar o momento certo e a realidade é que não tem como você adivinhar. Vamos pegar aqui o histórico da própria Bolsa brasileira entre 95 a 2025, uma alta média anual de 12,98. Então, se você começou aqui e pegou essa queda, se você começou aqui e pegou essa queda, começou aqui, pegou essa queda, começou aqui ou pegou essa queda, independente disso, você conseguiu ter um bom ganho, porque você continuou comprado no longo prazo. E o mesmo se aplica à Bolsa dos Estados Unidos. Então veja só o quanto de crises nós tivemos na Bolsa Americana entre 1936 e 2021. Nós tivemos aqui, por exemplo, a ocupação da Alemanha na França, na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aqui também o início da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a guerra no Vietnã, a guerra entre as Coreias. Nós tivemos aqui a crise no Canal do Suez, quando o JFK, né, o Kennedy, acabou morrendo. Nós tivemos aqui, né, assassinado no caso. Nós tivemos aqui a crise do míssil entre Cuba e Estados Unidos, né, na época da Guerra Fria com a União Soviética. Enfim, olha o tanto de problema que teve e olha como a Bolsa de Valores subiu. Então essas quedas a longo prazo, elas são insignificantes. E quando você investe pensando de verdade no longo prazo, você não se importa com esse tipo de coisa, porque não é isso que vai fazer com que a Bolsa de Valores do mundo quebre e você nunca mais ganhe dinheiro. Quem tenta vender isso para você está tentando te enganar, porque os dados mostram que, independente do cenário, até mesmo na Segunda Guerra Mundial, que foi o ápice do conflito que nós tivemos aí nos últimos 100, 200 anos, ainda assim, a Bolsa de Valores continuou subindo para os anos seguintes. E vendo agora a rentabilidade anual de fato da Bolsa Americana em dólar, nós temos entre 1993 a 2025 um retorno anual de 10,62% ao ano. Então, se você comprou no auge da crise da bolha da internet em 2000, ou no auge da crise de 2008, ou antes da pandemia, ainda assim, hoje você estaria com lucro porque você investiu pensando no longo prazo. E como que você evita esse erro? Primeiramente, tendo de fato essa visão de longo prazo incorporada a você, para que você entenda que não faz diferença você comprar logo antes de uma crise, porque primeiro, não tem como você prever isso, e mesmo que aconteça, ainda assim,
não vai mudar nada a longo prazo porque a bolsa vai se recuperar. E o segundo ponto é você sempre fazer aportes de maneira constantes, consistentes. Então, se todo mês você investe um pouco, R$1.000, R$500, R$5.000, enfim, dependendo da sua realidade financeira, esses aportes te trazem um maior controle emocional. Porque mesmo que a bolsa caia, você vai estar lá comprando. Então, na sua cabeça, você vai estar aproveitando justamente essa oportunidade. Então, é uma forma de você controlar a parte emocional, é você justamente fazer aportes de maneira constante. Erro 8 finalizado, nós temos aqui o erro número 9, que é um erro também muito, muito importante que você não pode cometer, que é de você não calcular os custos da execução daquele método. E como que isso pode acontecer? Como que você pode calcular, no caso, os custos? Você pode calcular tanto o custo de impostos, porque quando você compra e vende ações com lucro, você tem que pagar imposto, então isso tem que ser considerado no backtest, e também tem que ser considerado o custo de corretagem. Então, se você usa uma corretora como a XP e o BTG, você precisa levar em conta esses cálculos, e principalmente se você tem um patrimônio um pouco menor, não vai fazer sentido você seguir determinadas estratégias nessas corretoras, porque você vai precisar comprar e vender ativos a cada 3 meses, e no caso da XP, se eu não me engano, você paga R$4,90 por operação, às vezes você vai gastar R$300, R$500 num trimestre só para você comprar e vender. E se você tem R$10.000 para investir, gastar 500 a cada 3 meses é um absurdo de caro. Então vai fazer mais sentido você migrar para outro tipo de corretora. Agora voltando à parte dos impostos, porque de fato não tem como você fugir deles. Como que funciona de uma forma resumida no Brasil? Você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve, somando as operações do mês. Então se você comprou e vendeu várias ações e no geral, no mês como um todo, por exemplo, de outubro, que é o próximo mês, você tiver lucro, você ganhou R$20.000, você vai pagar um imposto de R$15.000 sobre esse lucro que você teve. Agora saiba que, primeiramente, se você vender no total, somando todas as operações que você fez no mês de vendas, elas ficaram abaixo dos 20 mil, independente de ter lucro ou não, você não vai pagar imposto. Então você comprou e vendeu vários ativos e no somatório você vendeu R$15.000. Teve lucro ou não? Não interessa, você não vai pagar imposto. Agora, passou dos R$20.000 e o somatório das operações gerou lucro para você, aí sim você vai pagar um imposto de 15 mil sobre aquele lucro. E na Bolsa Americana, o raciocínio é mais ou menos parecido, só que ao invés de olhar com base mensal, você está olhando com base anual. Essa foi inclusive uma mudança recente que aconteceu, que começou a ser aplicada a partir do ano de calendário 2024. Então, o que importa é se você ganhou ou perdeu dinheiro com base no ano inteiro, considerando em reais. Então, se investiu nos Estados Unidos, o ativo lá não subiu, só que o dólar subiu, você vai acabar pagando imposto caso você realize determinadas vendas e a alíquota é exatamente a mesma, 15% sobre o lucro, e diferentemente do Brasil, não existe faixa de isenção. Então, se você vendeu $200 e teve lucro, e você vai acabar pagando imposto com base nas informações anual, mas o objetivo desse vídeo não é tratar de maneira detalhada sobre os impostos, é só para você ter uma noção geral. E aqui nós temos um exemplo de como isso pode ser calculado. Então nós temos aqui novamente a estratégia valor-momento. A rentabilidade anual dela foi de 26,1%, ou seja, uma rentabilidade muito boa. Só que a gente tem que considerar o imposto, porque se você lucrou no método num ano 100%, você não efetivamente embolsou esse 100%. Você embolsou muito menos por conta dos 15% de imposto. E como a gente pode calcular isso para simplificar o processo? Basta você pegar 26,1% vezes 1 menos 15%. Ou você pode simplificar vezes 0,85 para tirar 15% sobre aquela rentabilidade. É uma conta mais de padeiro, mas é uma conta que expressa quase que a realidade. Então nós temos aqui que o ganho que você vai ter efetivo será de 22,2 ao ano. É uma rentabilidade muito menor? Sim, muito menor, mas ainda assim você superou o Ibovespa e a renda fixa. E como que você evita esse erro? Como você não comete? Primeiramente, você utiliza uma corretora taxa zero, porque aí você não vai ignorar essas despesas. E o segundo, você precisa entender como funcionam todas as regras de maneira detalhada sobre declaração de investimentos no Brasil e nos Estados Unidos, especificamente sobre renda variável, para que você saiba como utilizar a lei a seu favor para que você pague menos imposto. Por exemplo, se você sabe que no Brasil o imposto é com base mensal, o que você pode fazer? Realizar muitas vendas no final de um determinado mês, por exemplo, no final de setembro,
E as outras vendas você faz no início de outubro, porque assim você não vendeu 20 mil em nenhum dos meses. Você vendeu 19.999 em setembro, 19.999 em outubro. Você não vai pagar imposto, mesmo tendo lucro, você não quebrou a lei, você só utilizou a lei a seu favor. Então, para que você faça isso, você precisa conhecer sobre todas essas regras. Erro 9 finalizado, vamos para o erro número 10, falta de gestão emocional. E esse definitivamente é um dos erros mais cometidos e que mais causa estrago. E o que seria isso? É você entrar em pânico porque o resultado não está de acordo com o esperado. Por exemplo, você começou a seguir a estratégia, a sua carteira caiu muito mais do que a bolsa e você entra em pânico. Ou uma outra coisa que também até é pior para alguns investidores. Você começou a seguir a estratégia, a bolsa de valores subiu e a sua carteira subiu menos. Você vai ficar desesperado, você vai pensar, para que eu estou reajustando a minha carteira a cada 3 meses para perder para o mercado? E a verdade é que qualquer estratégia, como eu já mostrei diversas vezes ao longo desse vídeo, qualquer estratégia perde em alguns cenários e você precisa ter ciência disso. E aqui eu trago para vocês um exemplo, novamente, do método dos Estados Unidos, entre janeiro de 2013 a julho de 2025. E o que a gente consegue perceber a partir desses dados? Tá, que no primeiro ciclo aqui, entre janeiro de 2013 a janeiro de 2019, veja o quanto que esse período durou. O método rendeu quase a mesma coisa que o mercado. Então rendeu 266%, enquanto o S&P 500, todos os dados em real, rendeu 259%. E nesse meio do caminho, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, até chegar em 2019, você pode ter se perguntado, por que eu estou tendo trabalho de reajustar minha carteira a cada 3 meses para comprar e vender ativos, rebalanceando a carteira para ter pesos iguais, para ter um ganho igual ao mercado? Esse tipo de coisa vai surgir. E a verdade é que, para que você continue seguindo a estratégia, você precisa justamente não cometer o erro 1. Você precisa confiar no backtest. Porque se o backtest mostra que no longo prazo você supera o mercado, então você precisa seguir aquela estratégia para o longo prazo, certo? O que aconteceu depois? De janeiro de 2019 a julho de 2025, o método rendeu 758%, enquanto o mercado rendeu 285%. Veja só, 65, 88, 39, menos 9, 48, 49, menos 1. Olha a sequência de ganhos que você teve em comparação ao S&P. Então, quem seguiu o método para o longo prazo conseguiu ganhar dinheiro. Novamente, uma tabela que evidencia essa disparidade de ganhos. Então, veja só. Então, em janeiro de 2013, você teria investido R$10 mil em cada uma das estratégias. Em janeiro de 2019, você teria 36 mil no método e 35 no S&P. Só que veja a sequência. De 36 foi para 60. Já passou muito o índice de mercado, que agora você teria 50 mil. No ano seguinte, olha só o ganho que você teve. De 60 mil para 114 mil. Você praticamente dobrou o patrimônio. No S&P 500, você já ficou muito para trás. Então, no longo prazo, efetivamente, essa estratégia gerou resultado, um ganho de 31% ao ano contra o S&P que rendeu 23% ao ano, que já é um resultado excelente. Só que se você quiser mais, ou se quiser ter mais ganho, você precisa ter a disciplina para gerenciar a parte emocional. E como que você faz isso? Primeiramente, entendendo que o método não vai superar o mercado sempre, então em vários momentos, em vários ciclos, você pode ficar no 0 a 0, ou você pode até perder para o índice de mercado, e saber que você precisa diversificar sua carteira para você ter mais chance de continuar seguindo o método para o longo prazo. Então, se você coloca todo o seu dinheiro, todas as suas fichas em um único método e ele não performa no curto prazo, mesmo que você confie no backtest, você pode ficar em pânico. Então, o que você faz? Você segue esse método aqui no Brasil, você segue um outro método para investir. Você segue, no caso, esse método para investir na Bolsa Americana, você segue um outro método para investir no Brasil, você investe em renda fixa, você pode investir também através de ETFs para diversificar ainda mais o seu patrimônio. E se essa estratégia não funcionar no curto prazo ou até mesmo no médio prazo, não vai mudar tanto assim, porque você vai ter outras estratégias que vão estar apresentando um bom resultado. Erro 10 finalizado. Vamos agora para o último erro, que também é muito, muito importante, e eu diria definitivamente que é o mais importante de todos, que é ignorar as limitações do método, tá? Muita gente olha para a análise quantitativa achando que é um método milagroso, que vai fazer com que você ganhe dinheiro todo ano, que vai fazer com que você sempre supere o mercado,
que vai fazer com que você invista o seu dinheiro e se desligue completamente. E a verdade é que para você que está começando a seguir essa estratégia, está se interessando por ela, é que não é assim que funciona, tá? Não existe método milagroso, não existe método que vai fazer você ganhar dinheiro todo ano, independente da estratégia, se for quantitativa, análise fundamentalista, análise técnica, não existe isso. Toda estratégia de investimentos em renda variável vai passar por bons e por maus momentos. Não existe método milagroso, não existe fórmula mágica e secreta para você ganhar dinheiro todo ano. E se existisse, ninguém iria passar ela para você, porque não faz sentido ninguém fazer isso, porque se fosse uma coisa perfeita, a pessoa ia no banco, pegava o empréstimo, botava o dinheiro do banco lá, ganhava dinheiro e pagava os juros e não precisaria, por exemplo, ficar falando isso para você, certo? Eu trago aqui um exemplo, muito claro sobre um ETF dos Estados Unidos em específico que pega empresas de crescimento. Você deve ter escutado falar que para ganhar dinheiro na Bolsa Americana, você tem que investir em ações de crescimento, ações growth, que é assim que se chamam os ETFs lá de fora, e a verdade é que nem esse tipo de ETF, nem esse tipo de empresa vai gerar dinheiro para você todo ano. Então o que a gente tem aqui? Que esse ETF, que pega as grandes empresas americanas de crescimento, Apple, Microsoft, Nvidia, empresas que você já conhece, de 2018 a 2024, em 2 momentos, esse tipo de estratégia gerou prejuízo. Então, em 2018, esse ETF caiu 4,5%, que é uma queda pequena, mas olha só o que aconteceu em 2022, uma queda de 33%, uma queda absurda, onde 99% dos investidores teriam desistido dessa estratégia no meio do caminho. Então veja que não existe nada perfeito. Se você fizer essa mesma coisa para ações de valor ou para ações de dividendos, o mesmo vai acontecer. Toda empresa, todo tipo de ativo na renda variável vai variar. E é por isso que o nome da renda se chama variável, porque ela varia tanto para cima quanto para baixo. E se você quer ganhar dinheiro a longo prazo com as variações para cima, você precisa aceitar as variações para baixo no meio do caminho. Não existe uma linha reta. O crescimento do seu patrimônio não é algo linear, que vai subir assim, em linha reta. Não é assim que vai acontecer. Você vai ter uma alta e depois despencar e ficar com menos do que você começou, depois a sua carteira vai subir por bastante tempo, depois vai cair, às vezes vai ficar lateralizada por muito tempo, às vezes vai lateralizar caindo, igual aconteceu no Brasil de 2010 a 2016, mas se você ficar fiel a uma estratégia de investimentos comprovada, eu posso te garantir que no longo prazo você vai ganhar dinheiro, ok? E como que você evita esse erro, que é o erro mais importante de ser evitado? Primeira coisa, dando o devido valor ao método. O método é para te trazer clareza, para você saber exatamente o que fazer com o seu dinheiro, para saber quais critérios a serem utilizados na hora de selecionar um ativo e não para propor para você algo milagroso, algo surreal, porque isso não existe. E sabendo que não existe forma milagrosa de você seguir esse tipo de estratégia, você precisa seguir esse tipo de estratégia de maneira consciente. E nada melhor do que você conhecer a Capital do Dinheiro, que é o meu treinamento completo, onde você aprende e tem acesso a diversas estratégias automatizadas, estratégias quantitativas que vão se encaixar para cada um dos seus objetivos. Então, se você quer receber mais dividendos, se você quer ter uma carteira mais explosiva num cenário de alta, se você quer também diversificar o seu patrimônio para investir no exterior, tudo isso você consegue dentro da Capital do Dinheiro. Para mais informações, é só escanear o QR Code ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então esse foi o vídeo de hoje, onde você teve acesso aos erros mais comuns dentro da análise quantitativa para que você não os cometa e consiga ter um melhor resultado ao seguir essa abordagem de investimentos. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.